Muito bem. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos de novo a essa sexta-feira muito fria, diga-se de passagem, para continuarmos o estudo da Bíblia. Hoje, nós vamos, por força das circunstâncias e por causa dos últimos acontecimentos, o que está acontecendo aí no entorno do mundo. Bem-vinda, Jaqueline Velasco. Nós vamos começar o nosso estudo de hoje. Será sobre. Começamos o livro de Daniel. Se vocês estavam assistindo os cultos de domingo, eu fiz uma série que começou, que eu fiz lá com o de domingo, mas que eu tenho certeza que não estava lá. O André, a Roneide, a Vanessa, o Arthur, a Sara e de vez em quando a Helena, não sei se foi todos os domingos, mas estava lá também. E eu, então, mas como não é possível mergulhar no mesmo rio duas vezes, quem assistiu, vale a pena ver de novo, mas nunca será repetição da mesma coisa, não é mais do mesmo. Aliás, nunca será. Então, o que que tem nesse livro, o que que ele tem de espetacular nesse livro que eu saltei de Gênesis direto para cá? O livro de Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Aliás, esses livros, embora tenham 600 anos de diferença de autoria, eles são um complementa o outro. O livro do Apocalipse é um complemento de Daniel, aonde Deus falou com Daniel, encerra, falou para João, escreve daqui para frente. Então, o que a gente precisa saber sobre esse personagem? A gente vai saber um pouquinho sobre a autoria. O livro de Daniel, ele é um livro muito diferente dos demais livros da Bíblia. Por quê? Esse livro, ele é um livro profético, o autor é incontestavelmente o próprio Daniel, mas ele deixa, durante a escrita, a prova de que são fatos históricos descritos pelo personagem. Por exemplo, olha como é que ele começa. No ano terceiro do reinado de Joaquim, então ele dá a data, rei de Judá, ele define o personagem, veio Nabucodonosor, outro personagem, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Num versículo só, você tem a descrição de fatos históricos com personagens, com ano, com data, tudo bonitinho. E quando o autor faz isso, ele está se expondo à pesquisa. Se isso está escrito, você vai ter que saber o seguinte: opa, houve um rei Joaquim em Judá, e no terceiro ano a cidade foi, o reino foi invadido por um tal de Nabucodonosor, que é da Babilônia. Existiu isso. Então, quando você vai à história, você confirma as falas desse autor, que é Daniel. Sabendo quem é Daniel, alguns detalhes vou colocar para vocês aqui para poder só para enriquecimento da informação que vai bagunçar, não bagunçar não, dar um choque na nossa informação. Quem é Daniel? Daniel quando era criança, ele era de família real. Daniel e seus companheiros não eram cidadãos comuns do reino de Judá. Só que lá o bisavô de Daniel, vamos chamar assim, bem lá atrás, o rei Ezequias, isso tá, é uma história bem triste. Esse rei Ezequias, ele fez algo extraordinário. Ele destruiu todo tipo de idolatria que existia na Judéia, no reino de Judá. Só que ele adoeceu. Quando ele adoeceu, ele foi e pediu a Deus, ele chantageou com Deus, dizendo de todas as coisas que tinham feito e pediu que não morresse. Deus foi e estendeu para ele 15 anos. Nesse período nasceria Manassés, o pior homem que a terra conheceu. Reinou 52 anos e a quantidade de assassinatos que ele promoveu no reino foi tão grande
que a Bíblia descreve como enxurradas de sangue inocente derramado por esse rei. Quando ele sarou da doença, o pessoal da Babilônia veio visitá-lo com presentes reais para ele, porque a história da sua cura, ela rodou o mundo e Jerusalém, a capital dos impérios mais poderosos da terra. Era esse império aqui, tinha arrebentado com a Síria inteira, naquele famoso cerco de Senaqueribe. Isso rodou o mundo. Quando eles vieram, Ezequias entregou toda a informação, mostrou todo o tesouro que tinha, e aí veio Isaías. Quem são essas pessoas que vieram aqui? Ah, são embaixadores de um reino muito distante. O que que você mostrou para eles, Ezequias? Eu mostrei tudo, não tem nada no reino que eu não tenha mostrado a eles. E aí Ezequias disse, aí Isaías falou: Assim diz o Senhor, porque você quis se exaltar, esse mesmo povo virá, tomará essa cidade, levará os tesouros, e os seus filhos serão eunucos na casa do rei da Babilônia. Olha isso. Passaram-se mais de 100 anos, 150 anos, melhor. Nabucodonosor invade Jerusalém, captura a família real, leva os príncipes de Israel para a Babilônia e castra todos eles, se tornaram eunucos. Adivinha quem era um desses que estaria ali? Daniel e seus três amigos. Daniel era castrado por causa de um erro que o avô dele tinha cometido. Daí você tira uma lição também. Você pode estar sofrendo consequências de coisas que você não decidiu, coisas que seus pais, filhos podem nascer com doenças por causa da vida vadia que os pais levaram, por causa de consequências e sementes que você não plantou. Essa é a história do pecado. Então, esse autor aqui é um indivíduo que colheu frutos que não plantou, maldição que não semeou, e foi o que foi. Então, ficando claro para você, esse Daniel aqui é o autor do livro. E esse personagem, ele se torna tão extraordinário ali por causa da sabedoria dele. E aí tem o capítulo 2 que é onde eu quero tratar com vocês diretamente. Mas eu quero abrir a Bíblia. Tá todo mundo aí ainda? Sim, estamos aqui. Ah, ok. Vocês Sim, ouviram a historinha, tudo, tá tudo bonitinho aí, né? pode. Então eu vou ler para vocês agora o texto que a gente vai ler, vai estudar, mas é rápido. Daniel, capítulo 2. Como é uma versão não paga, as publicidades é por conta do site. Capítulo 2. Daniel decifra o sonho do rei. Presta atenção nisso aqui, porque nesse capítulo está o desenrolar da história da humanidade de Daniel até a volta de Cristo. É a maior profecia de tempo de todas que existe na Bíblia. Começa aqui. Tudo que você já ouviu falar de profecia de tempo começa aqui, nesse capítulo, com esse homem que tinha tudo, um improvável super profeta que poderia ter se revoltado por causa de uma história cruel que ele não merecia ter vivido. E olha só, fato histórico: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, olha só, fato histórico, Nabucodonosor teve sonhos e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. A gente já sabe então que Nabucodonosor é o rei da Babilônia. Então o rei mandou chamar os magos, olha quem vai ser convocado: astrólogos, encantadores, caldeus, para declararem ao rei os seus sonhos, e eles vieram e se apresentaram ao rei. Então tá, um rei teve um sonho. E o rei disse, e o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito.
E os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O assunto me tem escapado. Se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas em um monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, recompensas e grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga o rei o sonho a seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: Percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o assunto me tem escapado. De modo que, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. Bom, responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há ninguém sobre a terra. Guarde isso. Os representantes do inferno vão dizer assim: Não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Pois nenhum rei há grande ou dominador que requeira coisas semelhantes de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porque o assunto que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Isso aqui é a voz do inferno, os representantes do reino das trevas. Por isso o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios da Babilônia. E saiu o decreto, olha só, saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e a seus companheiros para que fossem mortos. Olha só. Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque, capitão do rei: Por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou, pediu ao rei que lhe desse tempo para que lhe pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios da Babilônia. Então tá bom. Aqui você vai entender o problema. A Bíblia toda, ela é dividida em duas partes. O grande conflito entre Deus e o diabo, ou entre o mal, as forças das trevas e o reino de Deus. A Babilônia aqui era a representação do reino das trevas. E esse reino das trevas conquistou e destruiu o reino que deveria ser o reino de Deus, o povo de Israel, e levou para Babilônia todos os utensílios do templo, tudo por causa da rebeldia do povo. No meio desse povo, que foi escravo, estava Daniel e seus companheiros, e Deus iria revelar o futuro da terra ao rei da Babilônia num sonho. E olha o que acontece. O rei esqueceu parte do sonho e não imaginava qual era a interpretação. O que ficou na cabeça dele? Algo estranho eu sonhei, quero saber o que é, e chamou os encantadores. Aí você vai e faz a seguinte pergunta: aqui está implícito que o diabo não tem conhecimento do que acontece na sua mente. Guarde isso. Se Nabucodonosor estava sentado no trono que representava o reino das trevas, e o diabo e todos os seus anjos e todos os seus asseclas não puderam interpretar nada, isso significa que a mente humana está blindada contra as forças das trevas. Concordam?
Não pode entrar. Não pode entrar. Segundo, o reino das trevas conhece as suas próprias limitações, e ao invés de falar que só Deus pode fazer o que o rei estava pedindo, ele falou o seguinte: que você quer, só os deuses podem saber, e eles não habitam com os homens. Olha só, o reino das trevas conhece as suas limitações, sabe quem de fato pode fazer as coisas. E Daniel vai, a Bíblia fala que Daniel foi ao rei e pediu tempo. A Bíblia declara que também está implícito que havia proximidade entre Daniel e o trono. Que diz assim: Daniel foi e falou com o rei. Olha aqui, ó. Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo. Então ele falou direto com o rei. Então tinha proximidade com o rei. Pediu tempo e ele chamou, olha só, gente, chamou seus amigos e pediu misericórdia a Deus do céu para revelar o que era isso. Humildade. E olha só o que ele fala, versículo 20: Seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as estações, ele remove reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Aí ele vai e pede: Ó Deus dos meus pais, eu te dou graças e te louvo, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber o assunto do rei. Quanto tempo Deus levou para poder responder? Ó, outra coisa implícita aqui. Não importa qual a intimidade que você pense que tenha com Deus, mas sempre tem que haver humildade para pedir. Daniel fez isso. Aí Daniel foi ao rei e falou assim: Não mates os sábios, porque eu sei o que aconteceu e tal, tal. Agora eu vou direto ao ponto para você. Olha só. Isso é testemunho, versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei o segredo que o rei requer. Nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer quando, nos últimos dias, o teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. Aí ele começa a revelar. Você, estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim foi revelado esse mistério. Olha só, foi dada para ele a revelação em sonhos, mas a Daniel foi dada a interpretação. A mim foi revelado o mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses os pensamentos do teu coração. Aí começa a interpretação dos. Qual era o sonho? Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti. Sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, e o seu ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isso quando a pedra foi cortada, sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, prata e o ouro, os quais se fizeram em Pragana nas eiras do estio. E o vento os levou. Ué, será que foi aqui que tiraram o nome do filme? E o vento levou? E o vento os levou. E não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho.
também a interpretação daremos ao rei. Aí começa e nós vamos para a tela. Aqui ele fala: Tu, ó rei, és reis de reis, a quem Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. Onde quer que habitem os filhos dos homens, na tua mão os entregou os animais do campo e tal, 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 tal. Tu és a cabeça de ouro. Ponto. Agora começa a coisa. O que Deus vai revelar aqui, Daniel fala: você vai ser revelado a você a história do mundo. O que você sonhou foi uma grande estátua que tinha cabeça de ouro, tinha o peito de prata, os quadris, o ventre de bronze e as pernas de ferro. E disse que os pés era mistura de ferro e barro. Aqui está. Essa, aí vem o que acontece. O rei recebe de Daniel a interpretação. Tu és a cabeça de ouro. Então, a estátua, na verdade, são os reinos que iriam dominar a terra até a volta de Cristo. E a volta de Cristo é aquela pedra que saiu, bateu no pé da estátua e destruiu tudo e cresceu e encheu toda a terra. O sonho de Nabucodonosor começa na Babilônia, que era ele o representante, iria passar pelos medos e os persas, começando com Ciro o Grande e terminando com a derrota dos medos persas por Alexandre da Grécia, que iria ser destronado pelo Império Romano. Vocês vão ler o capítulo 2 todo e está ali a revelação do céu, que aqui está a revelação dos reinos da terra. Está aqui, ó. Veja bem, a cabeça era a Babilônia, o peito os medos e os persas. Aqui está a Grécia, aqui Roma, os reinos divididos, são os dedos da estátua, e uma pedra que viria sem o auxílio de mão. Essa pedra iria bater no pé da estátua. Agora veja bem, qual a importância de saber isso, de estudar isso? Que tudo que Deus revelou para Daniel no ano que começa no ano 586 antes de Cristo, Daniel veria Nabucodonosor e Daniel veria aqui até Dario. Ele veria os reinos da Babilônia, ele iria passar por Nabucodonosor, passar por Belsazar, passar por Ciro, por Dario e Ciro juntos. Ele morreria nesse império aqui, que é o Império de Prata. Ele viu isso acontecer, está no capítulo 5. Então, Daniel iria ter a vinda de Deus, a interpretação de um sonho que conta a história da terra inteira. E tudo isso aqui tem precisão cirúrgica. E nós vamos ver isso. Porque, de acordo com a interpretação deste sonho, nós estamos aqui nos pés da estátua. O texto diz assim, ó: Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. A Bíblia conta a história da terra e diz que nós estamos na era dos 10 dedos da estátua, que é a Europa dividida. Onde era o Império Romano, surgiriam 10 reis. E isso tem prova histórica. A Bíblia diz que uma pedra iria nos dias destes reis, olha só, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Virei outra vez, olha só. Eu prometi para vocês que quando a gente chega aqui acaba, né? Olha só, o que você acabou de ver aqui. A história do pecado começa lá no Éden, quando o homem toma a decisão por ouvir a voz do diabo. No meio da história, Deus intercede e ele dá sinais disso. Manda o seu filho, morre na cruz e na morte ele promete: virei outra vez. Eu virei outra vez, mas eu vou deixar sinais para vocês. E ele fala.
Olha o que Daniel escreveu. Ele tá lá em Mateus 24:15, como Daniel escreveu. Daniel vai descrever detalhadamente, nós vamos ver isso nos estudos subsequentes, o fim da história com detalhes absurdos que não dá para entender aos olhos críticos da ciência e da história, a não ser pelos olhos da fé. Deus revela o que vai acontecer em detalhes. Para você ter uma ideia, é tão poderoso que Deus revela para Daniel que ele entrega para Daniel o dia e a hora da morte de Cristo na cruz. Dá para entender isso? Ele vai revelar para Daniel, mas nós vamos estudar e vocês vão ver o dia e a hora que Cristo morreria na cruz. E dá para acreditar que o judeu, lendo isso, não entendeu e não aceitou e, pelo contrário, o matou? Não dá, não cabe. Mas aí é muito fácil a gente falar assim, eles não entenderam. A mesma coisa está acontecendo de novo. Ele prometeu voltar, deixou sinais. Olha só, para a primeira vinda de Cristo, para se cumprir precisamente a vinda de Cristo, as profecias que foram dadas para Cristo, para que 8 desse certo, seria 1 para 17 bilhões de possibilidades. E 100 seria 1 para o número de átomos que existe no universo. Em Cristo, na primeira vinda, cumpriram-se 300 profecias precisas. Em relação à segunda vinda, que ele mesmo prometeu, todos os sinais foram dados, somos testemunhas oculares destes sinais acontecendo aqui diante dos nossos olhos. Eu quero colocar uma coisa para vocês que aconteceu sexta-feira passada, tem uma semana hoje. 4 coisas estão acontecendo no mundo que as pessoas não estão dando ouvidos. O judeu que não aceitou Jesus Cristo, ele quer construir o terceiro templo de qualquer jeito. E para você ter ideia de como está acelerado isso, eles já têm a menorá, que é o castiçal de 7 velas, todo em ouro no tamanho exato. Eles têm a menorá. Eles têm a estola sacerdotal, com as pedras, urim e tumim. Eles estão com isso pronto. Eles estão com todas as peças do santuário prontas, menos a Arca da Aliança, que no templo de Jesus não tinha essa arca. A bezerra vermelha já está em Israel, que é a profecia de Números, que essa bezerra vermelha tem que ser sacrificada, ela é toda vermelha, nascida naturalmente, e ela nasceu nos Estados Unidos e foi levada para Israel, e eles já estão com tudo pronto para a construção do terceiro templo. O problema é que o terceiro templo está na mesquita de Al-Aqsa, o terceiro ponto mais sagrado do muçulmano no mundo. Meca e Medina, na Arábia Saudita, e o Domo da Rocha. De contrapartida, Apocalipse 13 fala de duas bestas, uma que surge da terra e uma que surge do mar. A interpretação mais própria para isso, a que surge das águas, a gente sabe que é quem senta no trono do Vaticano. Ela é representada pelo Vaticano. A profecia, nós vamos estudar isso para você. Eu estou falando aqui, mas nós vamos estudar isso detalhadamente. A besta que surge da terra é, para mim, o que os Estados Unidos representa como líder mundial, mas que é o cara que manda na ONU. E a OTAN é o braço armado da ONU. A Organização Mundial é o braço fraudador da saúde do mundo. Ó, é o braço da saúde, uma fraude. Mas ninguém previu que no mesmo hemisfério, no mesmo lugar, estivessem o político mais poderoso da Terra, Donald Trump, o líder religioso mais poderoso da Terra, o Papa atual, que é americano, o homem nascido mais poderoso da Terra, que superou Salomão em riqueza e glória, não. Salomão já ficou no chinelo do Elon Musk, já ficou. O Elon Musk, pra você ter uma ideia, ele ficou tão poderoso que ele sozinho, a fortuna pessoal dele é maior que toda a quantidade de Bitcoin que existe no planeta Terra. Pra você ter ideia de quem é esse cara? E o quarto personagem?
que também a gente vai estudar. A Bíblia fala que por ocasião da volta de Cristo, e Paulo diz que os demônios se transformam até em ministros de luz para enganar os filhos de Deus. O anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, que segundo Paulo se levanta e se opõe contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, ainda vai surgir. Então, o quarto personagem dessa equação de fim de mundo ainda não foi apresentado ao mundo, mas Paulo diz: então será revelado este iníquo. Se vai ser revelado, é porque ele já está em nosso meio, contudo, ainda não foi descortinado a fim de que seja revelado. Quem é ele? Ele não é Satanás, não é o Papa, não é Donald Trump, nem é Elon Musk, mas ele já está em nosso meio. Dois personagens já estão na Terra para cumprir que ainda não foi revelado. A Bíblia fala que o mais poderoso, o ser angelical que vive na terra, que vive, não, que interage na terra, é Gabriel. Ele estava lá com Daniel, quando ele orou em Daniel 10, ele chega para Daniel e fala assim: quando você orou, eu recebi a ordem para vir te atender, mas eu fiquei porque fui resistido pelo príncipe do reino da Grécia, até que veio Miguel e aí eu vim te socorrer. Esse é Gabriel. Ele é que fala com Daniel, fala assim: Daniel, encerra a profecia deste livro e descanse com os seus até que você receba a tua herança porque o que você escreveu é para dias muito distantes. Esse é Gabriel falando. Adivinha quem anunciou a Maria que ela estaria grávida do Filho de Deus? Quem era esse homem? Gabriel. Gabriel é o que falou: salve a graciada. É Gabriel que chega lá na sepultura, e está no Desejar de Todas as Nações, e chega e diz assim: Filho do homem, ressurge, teu pai te chama. Esse é Gabriel. Adivinha quem vai estar lá com João e falando assim: João, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Gabriel, por ocasião da volta de Cristo, agora, quem você acha que vai estar aqui? Gabriel está na terra. Eu arrepio quando eu falo isso, porque isso assim, é de uma força tão grande que não tem como a gente não se apegar a Deus nesses momentos finais. Porque está muito, muito na nossa cara. Esses personagens, eles estão descortinados na nossa frente. Agora, adivinha o que está acontecendo com o mundo que se diz crente? Preocupado com teologia da prosperidade, sequestraram a vontade de Deus, eles agora ditam a vontade de Deus. Eu declaro isso, eu declaro aquilo, quando o próprio Cristo, quando aqui esteve, a oração dele é: Pai, se possível, passe de mim este cálice sem que eu beba. Contudo, seja feita a tua vontade. Esse Cristo que criou tudo, e eu vou entrar num detalhe só para falar dele, quando esteve aqui, ele falou o seguinte: as raposas têm os seus covis e os pássaros têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde recostar a cabeça. E vivemos um tempo em que os líderes religiosos, eles ostentam mais do que políticos, cantores, atores de Hollywood. Eles têm a audácia de comer em talheres de prata e ouro, porque talvez, eu não sei, vai para outro lugar, porque pelo que eu saiba, o que se come vai para o mesmo lugar. Tudo vira merda, mas ele tem que comer com um garfinho de ouro. Ele tem que ir para um trono de ouro. E o filho do homem não tinha onde recostar a cabeça. Está acontecendo tudo de novo. E ele avisou que uma das características desse tempo em que ele estivesse prestes a voltar, é que o amor se esfriaria de quase todos. Guardem isso para essa noite. O que a Bíblia revelou sobre o fim do mundo, começando com Daniel, está acontecendo agora. Nós somos a geração que tem o privilégio de ver isso acontecer com os nossos próprios olhos. Quanto a nós, não haverá desculpa para nós. Quando ele vier,
e perguntar: Arthur, meu filho, o que você fez com todo o conhecimento que você recebeu de mim? Você vai ter que dizer: Senhor, pus tudo em prática, por isso eu estou aqui. Tião, o que que você fez com o conhecimento que você fez? Eu vou ter que dizer. Porque nós somos a geração indesculpável. Porque nós somos as testemunhas oculares. Virei outra vez. Está acontecendo. Está aí, diante dos nossos olhos. E Jesus falou assim: eu estou avisando isso agora, para que quando começar a acontecer, vocês se lembrem que eu avisei. Entendeu? Graças a Deus, porque a nossa vida está nas mãos dele. Graças a Deus pela sua vida, Vanessa, Helena, Jaqueline, Roneide, Arthur e Sara. Graças a Deus, porque nós gastamos um pouquinho de tempo para estudar a palavra e aprender sobre Deus. Porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus abençoe você. E para aqueles que vamos nos ver amanhã. Opa, parece que aqui todo mundo a gente vai se ver amanhã, ó. Olha que legal. Parece que. Um abraço, Deus Magnífico. abençoe vocês. Amém. Amém. Gatinho.